Então, assim, eu vou fazer uma breve apresentação sobre mim, tá? Eu tenho 19 anos já de carreira, né, na parte digital, e aí eu venho me especializando cada vez mais em growth, em inbound, né, para poder acelerar vendas, né? Porque o inbound e o marketing digital, ele vem muito com uma questão de atração, de atrair leads, mas não de fazer, de fato, vendas. Até que quando a gente faz consultoria, diz assim, ó, o meu papel vai até a oportunidade, seu papel passa a ser vendas. Com o Growth, a gente consegue acelerar ainda mais o processo, né? E colocar esses leads e oportunidade diretamente como venda. Então, assim, eu trabalho completamente focada em resultado, tá? Mas ainda falando da minha carreira, hoje eu moro em Minas Gerais, sou gaúcha do Rio Grande do Sul, da mesma terra da Dinamize, mas já morei em Rio, São Paulo, e trabalhei com empresas de tecnologia lá, eu tinha uma empresa de tecnologia no Rio, né? E assim, adoro música, tatuagens e tudo que é desafiador, eu tô dentro. Então, se alguém curtir essas coisas, é só chamar depois, que a gente conversa. Eu queria trazer essa informação aqui porque muito se discute, né? Quando a gente começa principalmente quando começa um trabalho de inbound. Eu brinco que existem dois indicadores, tá? Na questão de redes sociais, canais digitais. Você quer trabalhar indicadores de vaidade ou você quer trabalhar indicadores de resultado, tá? Por que eu jogo isso? Porque as pessoas se preocupam muito mais com a questão de likes, curtidas e comentários, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá? Não se preocupam em responder essas pessoas, que é o principal indicador para você poder gerar uma venda através da internet, tá? Então, assim, o que é importante? De fato, né, um dos principais canais digitais que nós temos no Brasil é o WhatsApp, né? Depois vem pelo Facebook, Instagram, o Messenger e aí por aí vai, tá? Então, assim, é muito importante na hora que você for montar a sua estratégia de inbound com growth, você olhar para o seu cenário, se olhar o cenário brasileiro, se olhar como é que está se comportando os canais digitais e como as pessoas também estão se comportando, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês essa apresentação, tá bom? E vem aquele velho papo, né? A questão é que o consumidor, né? A maneira como eles se relacionam com as empresas. Talvez muitos já conheçam o próximo slide que eu vou mostrar, mas isso não é uma verdade. O consumidor não mudou. Continua todo mundo isolado e não batendo papo, né? Tipo, antigamente as pessoas ficavam lendo livro, lendo jornal no ônibus. Hoje, não, no Brasil, né? Com certeza a primeira imagem não é brasileira, né? Porque para estar andando com o Mac no metrô não tem como. Mas está todo mundo lendo um livro, ou no iPhone, ou no iPad. Então, assim, é preciso entender que o consumidor não mudou. O que mudou foi o meio. E isso é uma coisa que as pessoas também não prestam atenção. Elas acham que uma ferramenta de automação como a da Dinamize vai resolver todos os problemas. Ela vai configurar lá e vai deixar tudo resolvendo, vai gerar oportunidade, vai gerar venda. Não, gente, não existe mágica, tá? Tudo a gente tem que trabalhar. A gente precisa montar um planejamento, a gente precisa configurar as ferramentas, a gente precisa monitorar o tempo inteiro. Mas ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês o ciclo de um projeto, né, para a gente trabalhar essa questão do inbound junto com o growth. Aí eu peguei esse dado, é de 2017, né? Eu não consegui levantar 2018. Mas preste atenção num cenário assim, sabe? As pessoas estão comprando pela internet, tá? E assim, tanto homens quanto mulheres. E a parte que mais realiza vendas é a região sudeste. Depois seguido do sul, entendeu? Então, assim, se você tem o seu negócio nessas regiões, você pode trabalhar de várias maneiras vendendo pela internet.
você pode trabalhar com marketplace, você pode trabalhar com a questão de... você tem que trabalhar com a sua... Desculpa. Tem que trabalhar com a questão de marketplace. Vocês já ouviram falar de marketplace? São e-commerces. Por exemplo, o Carrefour é um marketplace. Você coloca seus produtos lá e aí você vende. Porque o que acontece? Você não precisa ter o custo de fazer um e-commerce, que o custo dele é muito alto. O custo operacional dele também é alto, fora que você tem que ter uma ferramenta de automação também, né? Então, assim, por questão de emissão de nota fiscal, questões tributárias e um monte de coisa. Se você passa a usar um marketplace, por exemplo, e existe diversos no Brasil, você consegue atender o seu público vendendo pela internet. Outras maneiras também que você pode vender pela internet, pelo Google Meu Negócio, a loja do Facebook, pela loja do Instagram. Então, hoje em dia, está bem mais fácil se vender pela internet. E na faixa etária, se vocês olharem, mais de 50% está entre 25 e 44 anos. E aí eu te pergunto, você não vai vender pela internet? Você não vai continuar vendendo por ponto físico, né? Então, assim, as pessoas se transformando cada vez mais digitais, é um meio desses. Mas se você não tiver uma boa ferramenta para capturar esses leads, para atrair esses leads, para você nutrir esses leads, você conhecer quem eles são, qual é o comportamento, você não vai conseguir criar estratégias operacionais para realizar isso. Aí você vira para mim, ok, Carol, eu tenho o Google Analytics que me traz os dados sobre quais são as páginas mais acessadas e tudo. E aí eu te devolvo a pergunta, você sabe quem é? Não, a gente só sabe quem está acessando, né? Então, por isso que usar uma Dynamize é fantástico, porque você sabe quem é o usuário, né? E como ele está usando a ferramenta. E aí eu trago aqui também qual é a origem, tipo, a primeira compra, como é que ela é gerada online, né? Se vocês perceberem, pelo Google AdWords, é igualzinho pelo Google, pelo SEO. Né? Por quê? O Google AdWords, ele traz muitos cliques que não é lead quente, tá? Pelo SEO, ele já é um lead quente, a pessoa sabe que está clicando. E aí, vejam, pelo Facebook. Então, usar estratégias de CTAs de venda, de comprar pelo Facebook, está sendo bom e vem em crescimento, entendeu? Você vê que está até mais, olha aqui, a segunda compra é maior do que a no Google e maior que no Google AdWords. Na terceira compra, está a mesma coisa que o Google AdWords, entendeu? E aqui o Google. Então, assim, por que não vender através do Facebook, né? Nós passamos por um período no Brasil em que o e-mail, ele ficou um pouco distante, né? Porque, distante não, ele não funcionava tão bem, porque os servidores, eles estavam cada vez mais, como é que eu vou explicar? Cada vez mais configurados para barrar spams, e hoje em dia a gente já voltou a conseguir ter resultados muito bons através de ferramentas de e-mail marketing. Então, por isso é importante você ter uma automação de e-mail marketing. Então, se o seu lead entrou lá, ele levantou a mão, fez sinal que ele entrou lá, quis um orçamento grátis sobre algum produto seu, mas ele não finalizou a venda. Você continua conversando com ele, tá? Você pode ir criando uma automação, mas pelo amor de Deus, não sejam chatos. Você não precisa mandar e-mail diariamente, entendeu? A pessoa, quando ela ainda está na fase de escolha, ela certamente vai desistir de você se você ficar mandando diariamente, tá? Aí você vai me perguntar, Carol, então qual a melhor regra? Analisar os dados. Você vai ficar analisando a sua taxa de abertura e a sua taxa de clique dos e-mails. Então, você vai começando a fazer teste AB para ver o que está performando melhor. Porque aí, se você reparar, a segunda compra e a terceira compra, ela é maior do que Facebook e Google juntos, entendeu?
Quando vem de sites de referência, por exemplo, tem um site, tipo, como é que eu vou dar um exemplo? O G1 tem lá uma propaganda, a pessoa que é o remarketing, né? Vem através do remarketing, a primeira compra dá 80%. E o tráfego direto, ou seja, se ela já conhece sua loja, já conhece seu produto, ela vende, ela compra muito mais fácil. E óbvio, se ela conhece o produto, conhece o site, fatalmente ela vai poder. E aí o que acontece? Se você tem o seu e-commerce próprio, né, sua loja virtual, você pode trabalhar estratégias de carrinho vazio, você pode trabalhar, você já sabe do que ele gosta, né? Então, quando o cliente ele entra para dentro da sua base, você pode passar a segmentá-lo. Porque, assim, por exemplo, vamos falar de uma empresa de tecnologia, tá? Eu sou uma empresa de tecnologia, eu desenvolvo site, eu desenvolvo aplicativo mobile, eu desenvolvo intranets. Se essa pessoa pesquisa mais coisas sobre intranets, com certeza eu não vou mandar para ele sobre desenvolvimento mobile, enquanto ele não contratar o serviço de intranet. Depois que ele contratar o serviço de intranet, aí eu posso trabalhar um cross-selling com ele e começar a ofertar outros produtos para ele, para começar a entrar na mente dele, que ele pode ter outras integrações junto à intranet dele, entendeu? Então, é nesse pensamento e nesse raciocínio que a gente tem que ter. Mas vamos, de fato, falar agora tanto do growth quanto inbound, como eles podem realizar vendas. Já dei uns spoilers, né? Mas eu quero entrar agora um pouquinho mais a fundo. Então, assim, Growth Hacking, ele é novo, tá? Ele não... O termo ele é novo, ele foi criado pelo Cian Williams. E o que ele fala, né? O Growth Hacker é o profissional que tem foco com o crescimento baseado em métricas, ou seja, o que eu falei, dados. Você sempre precisa estar olhando para dados, todos os dias, se possível, de manhã, de tarde, o tempo inteiro, sabe? Porque os dados é que vão te dizer para onde seu cliente está caminhando, sabe? Qual é a performance que ele está usando, qual é o rastro que ele está caminhando. Porque dali, se você estiver analisando isso, você pode dar um direcionamento para ele acelerar o processo de realizar a compra, entendeu? Então, por isso que a fase dele, dentro de uma automação, é de extrema importância, porque você pode diminuir o caminho dele para compra, né? E apenas se comprovado que pode ser utilizado em um plano de crescimento sustentável. Não adianta eu ter 1 milhão de leads, eu ter, 1 milhão de atrações, eu ter 50 mil leads, ter 87 oportunidades e 4 vendas. Eu falei assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então, não está sustentável a minha estratégia. Estou gastando muito em patrocínio, porque eu estou atraindo clientes, mas eu não estou convertendo eles em oportunidades. Então, por isso que o Growth Hacker ele é interessante. Porque o que acontece? Ele analisa as falhas dos processos, mas baseado em dados, né? Não é aquela coisa assim, não, porque eu vi num amigo meu e funciona assim. Cara, o projeto do seu amigo é outro projeto, é outro cliente. E esse é o grande pecado que o mercado tem hoje em dia. Você precisa se preocupar com o seu quintal, entendeu? Olhar para os seus dados e ver o que está funcionando e o que não está funcionando, né? Então, assim, o Growth, né? Ele começa, como eu falei, né? Ele é novo, ele escreveu no blog dele em 2010 um post, né? Onde ele definiu essencialmente o cunho, o termo que conhecemos hoje, né? Então, Growth Hack é uma estratégia que nasceu no Vale do Silício, né, para ajudar as startups. Por quê? Porque as startups não tinham grana como grandes players. Então, eles precisavam ser ágeis para atrair clientes e possuíam pouco orçamento, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala. Você trabalha mais com menos, ou seja, você gera mais resultados com menos orçamento. E outra, enquanto no inbound você faz revisão de 3 e 6 meses, você faz a revisão do growth, às vezes, mês a mês. Porque como você está olhando o tempo inteiro os dados,
daqui a pouco você pode mudar a sua estratégia para poder crescer rápido, entendeu? Então, isso é importante vocês terem. O growth, ele é aceleramento. Ele traz resultados rápidos para o seu negócio, tá? Então, assim, aí vira para mim e diz assim, Carol, o que um profissional de growth ele precisa ser, né? Primeiro, ele tem que ser guiado por uma intuição criativa. Ele tem que ter uma visão catalisadora, ele tem que observar todos os lados, né? É um perfil que consegue permear a tecnologia, permear pelo corpo executivo, permear pela área de produtos, permear pela área de RH, permear pela área de vendas. Então, você precisa ter uma visão global da empresa para você poder conhecer bem o produto e envolver essas pessoas todas para que você também crie e-books interessantes, você crie materiais ricos interessantes, né? Hoje, na minha visão, tá? O canal que traz mais atração e que gera mais vendas é blog e você impulsionando eles no Facebook. De todos os clientes que eu tenho trabalhado, isso é um resultado muito latente que tenho visto, tá? Porque ele me traz lead bem quente. Porque eu vou estar falando sobre um assunto, sobre uma dor que o mercado tem, e aí ele pega, eu vou distribuir no Facebook, no LinkedIn, e aí ele vai vender. Outra estratégia legal também de divulgar os conteúdos são em grupos de nicho. A gente tem uma fertilidade de grupos, tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Ou seja, você tem, por exemplo, eu tenho a minha empresa de tecnologia que desenvolve sites, intranet e mobile. Então, eu tenho que entrar em grupos de intranets, em grupos de desenvolvimento de mobile, tudo isso tanto no LinkedIn quanto no Facebook. E divulgar os meus artigos lá nesses grupos. E aí, a partir daí, como eu vou ter sempre ao final do artigo um CTA, saiba mais, ou agende uma visita, ou peça um orçamento agora, o cara vai entrar na minha base e eu vou saber de onde ele veio. E aí, inclusive, eu vou conseguir saber qual é o canal que está performando melhor. Então, por isso que o profissional de growth, ele precisa ter a capacidade de analisar dados, fazer experimentações, mostrar relatórios e resultados e fazer otimizações baseadas nos dados levantados. Ou seja, no growth não existe achismo. É fatos e dados. E precisa estar sempre curioso, sempre estudando, buscando novas técnicas, pegando cases, o que tem de novo nas redes sociais, o que tem de novo no mercado. Cara, a gente precisa estar atento o tempo inteiro, porque tudo muda todo dia. Então, se você pretende ser um profissional de growth, é importante você estar muito atento ao que muda toda hora. Tipo, o próprio Facebook, o gerenciador de negócio do Facebook, toda hora ele muda. O iFood é um exemplo disso. Eu não sei se eu posso citar nomes, mas o iFood é um exemplo disso. Eu trabalhei uma época que a minha empresa desenvolveu o aplicativo na versão do Windows Phone. E o iFood, ele é o tempo inteiro fazendo isso. Ele vai fazendo teste AB o tempo inteiro, mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque assim ele consegue ver a melhor experiência do usuário. Quanto melhor a aquisição de produtos ele tiver pelo iFood, ele está sabendo qual é. E o que é a mudança, esse teste AB? Às vezes é uma mudança sutil, não é você mudar tudo, entendeu? Você pode mudar a cor de um botão, um posicionamento, sabe? O texto de uma outra forma, a imagem de uma outra forma, e assim você consegue descobrir qual é a melhor forma que as pessoas vão comprar seus produtos, tá? Então, eu recomendo que vocês sempre estejam atentos a isso. E aí, né, eu deixei o inbound, porque o inbound é uma coisa que vem muito sendo falada já bem há algum tempo, né? Então, o que assim, o inbound, ele quebrou uma barreira do marketing tradicional, né? Ele precisa estar muito atrelado à parte de vendas, né? Então, por isso que, assim, ele é baseado na estratégia de funil de vendas, né? Então, assim, ele precisa atrair, converter, vender, fidelizar e ainda
se manter o tempo inteiro. Porque aquilo, no inbound, a pessoa não realiza uma compra só. Ela pode comprar outras coisas, né? Então, assim, você consegue conhecer a pessoa. Então, assim, mesmo que depois ela compra, você vai continuar nutrindo ela com informações. Seja nas redes sociais, seja por e-mail marketing, seja por lançamento de um e-book, mas você vai ter segmentado, entendeu? Dentro da sua ferramenta de automação. Então, assim, as fases do inbound, né? Então, assim, nós temos a parte de aprendizado e descoberta, né? Que isso é uma responsabilidade do marketing, e o reconhecimento do problema. Então, o que acontece? Aqui acontece o MQL. Não sei se vocês sabem o que significa MQL. É o lead qualificado por marketing. Quando esse lead ele é qualificado por marketing, a gente já consegue saber quem é a pessoa, qual é o assunto que ela mais se interessa, qual é o produto que ela tem mais interesse, como ela navega no site e tudo mais. Aí, depois você pega essa oportunidade MQL e você entrega para vendas. E ainda tem o SQL, que vendas ainda vai qualificar essa oportunidade, considerando a solução e avaliação e compra. Porque na hora que ele for entrar em contato com o cliente, ele já sabe exatamente o que o cliente quer comprar. Não fica aquele papo chato de vendedor, entendeu? Que te liga, não sabe nem quem é você. Achei engraçado ontem, até brinquei com um. Me ligaram ontem, não, a gente está com uma promoção para vender um apartamento e não sei o quê, e aí a gente quer saber se você tem interesse, se você quer comprar um lote. Falei assim, cara, primeiro, como é que você soube o meu telefone? Segundo, vocês fazem para quem está com o nome sujo? Não, mas eu posso ver aqui para você. Eu falei assim, me desculpa, não dá. Eu já joguei o nome sujo, porque eu sei que não vai rolar, entendeu? Mas mesmo assim ele foi insistente. Ou seja, isso não funciona mais. Caiu, entendeu? As pessoas elas estão cada vez mais rápidas, cada vez mais rápidas. Por isso, inclusive, no site, é importante utilizar algo chamado, não sei se vocês já ouviram falar, tanto de omnichannel e multicanalidade, para que as pessoas possam conversar com você a qualquer momento, a qualquer hora, através do canal que ela tenha mais interesse. Seja através do WhatsApp, seja do Messenger, seja através do Telegram, seja através de telefone, seja através de e-mail. Então, no seu site, sempre procure colocar esses botões de multicanalidade, porque assim o usuário vai poder conversar com você e tirar as dúvidas na hora, né? Então, isso é importante. Tá? Aí nós temos o funil de conteúdo, né? Então, assim, nós começamos com a atração, que é conteúdo mais mídia, né? Que, ou seja, é conteúdo e patrocínio, né? Aí é blog, conteúdo rico, vídeo, e-book, infográfico, o que a sua mente puder criar. Pode ser um game, cara, marketing de conteúdo é a coisa que, sim, é a maior coisa que existe. Mas é importante deixar muito claro para vocês que marketing de conteúdo é completamente diferente de inbound marketing. Marketing de conteúdo, ele está dentro de atração do inbound. E muitas pessoas fazem marketing de conteúdo e não olham para o funil de vendas, tá? Então, é preciso entender essa diferença entre os dois. Tá? Então, quando você gerar um conteúdo que você vai publicar na internet, divulgar pelos seus canais digitais, você vai impulsionar. Até porque o próprio Facebook, o próprio Instagram, LinkedIn, eles mesmos já divulgaram. Eles mostram para 1% só dos seus seguidores. Cara, você não pode perder. Você pegou um designer, pegou uma jornalista, fez um baita trabalho, você vai mostrar para 1% da sua lista? Não dá. Então, você precisa montar um planejamento orçamentário, ou seja, pensar no orçamento mensal e depois você dividir em que você vai dividir durante o mês esses trabalhos, tá? E aí você consegue mensurar, inclusive, o que performa e o que não performa melhor. Tá? Se performa melhor no Google AdWords, o Google AdWords foi que me trouxe mais resultado, o Facebook foi que me trouxe mais resultado, o Instagram foi que me trouxe mais resultado. Lá dentro da Dinamize, ele vai te mostrar onde é que foi a conversão, entendeu? E, inclusive, qual foi o tipo de conteúdo. Daqui a pouco, ali, ele vai te mostrar, cara,
O que te trouxe mais conversão foi e-mail marketing. Não foi você impulsionar no Google e nem impulsionar no Facebook e no Instagram. Eu tenho um exemplo que eu trabalhei numa faculdade, que o maior número de conversão foi através de e-mail marketing. A gente fez e-book, a gente fez vídeo, a gente fez um monte de coisa. Mas todos esses trouxeram foi indicadores de vaidade e reconhecimento de marca. Mas conversão mesmo foi no e-mail marketing. Aí, depois que a gente trabalha, né, ele vem ali conversão em relacionamento, a gente fica continuando nessa questão da conversão, né? Porque você atraiu, converteu ele para dentro da sua ferramenta. Agora você precisa se relacionar com ele, para ele poder crescer dentro do score seu, dentro da ferramenta. E aí você começa a nutrir ele com e-mail marketing, com e-book, com conteúdo, né? Então, assim, você vai estar sempre trabalhando conteúdo. E aí, até chegar ao ponto, né, que até aqui relacionamento, você está trabalhando MQL, que é Lead Qualificado por Marketing. A partir de vendas, vem o Lead Qualificado por Vendas, que é o SQL. E aí, eles precisam ter todas as informações que nós coletamos de atração até relacionamento, para que eles sejam mais certeiros com os clientes deles, tá? E aí, depois de se realizar a venda, a gente precisa reter e analisar o tempo inteiro. Carol, como é que a gente faz a retenção? Continuando no trilo, oferecendo outros produtos da empresa, e aí você começa a fazer um cross-selling, entendeu? E aí, analisar o tempo inteiro. A análise, eu recomendo que seja diária, tá? Para que você possa observar o que está performando e o que não está performando bem. Então, embalde growth, né? Então, assim, quando a gente junta embalde e growth para gerar vendas, a gente trabalha 5 etapas. Nós temos a etapa de aquisição, ou seja, reúne práticas para atrair e conquistar o cliente. Nós possuímos a ativação, quando o foco é entregar uma experiência única e boa pela primeira vez ao cliente, ou seja, a experiência é tudo. Se a pessoa entrar no seu Facebook, clicar no post seu, que está linkando para o seu blog, e a pessoa não conseguir entrar no seu blog porque você decidiu mudar a URL, cara, a pessoa não volta, assim, uma experiência negativa. Então, tenha sempre muito cuidado com a experiência, né? E a outra coisa, assim, também na nutrição, o que eu indico coloque as pessoas para conversar, sabe? Pegue seus clientes, pegue depoimentos, mostre a experiência deles. Por exemplo, se você é uma cervejaria artesanal, mostre as pessoas experimentando essa cerveja. Vamos sair do mundo que é só mostrar o produto e vamos mostrar às pessoas, entendeu? Porque não tem ninguém melhor para falar do seu produto do que essas pessoas. Já passou aquela fase que a minha empresa é a maior, que a minha empresa é que vende mais? Não, isso não interessa para o cliente. Não me interessa. Me interessa é bom o produto? Vai ser me entregue? Se tiver um problema, eu vou ser ouvida? Né? Por isso que também outra coisa que eu sempre falo, é preciso responder todas as perguntas, recomendações, avaliações dentro dos canais digitais, seja o Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, tá? Responda sempre todo mundo, porque como é que funciona um processo? Vou dar um exemplo de cerveja artesanal. A pessoa compra uma cerveja artesanal que ela nunca experimentou, ela olha a cerveja e assim, ok, gostei, vou entrar no site dela. Ela entra no site, vê os outros produtos, aí ela vai para a rede social, para ela ver como é que ela funciona dentro da rede social. Se ela interage com usuários, se ela traz informações sobre o produto, se ela responde. Se ela vê que, por exemplo, você não responde, você não se comunica com as pessoas, ela vai olhar aquilo ali e dizer assim, se eu tiver algum problema, eles não vão me responder. Principalmente pensando em produtos de linha branca, tá? Então, assim, cara, você tem um problema com uma empresa que vende geladeira e a taxa de resposta são 17 dias, eu não vou nem comprar pela internet, sabe? Porque eu sei que o cara não vai me responder. Então, assim, é muito importante se preocupar com a experiência do cliente. O cliente, ele é o centro de tudo. E aí você consegue fazer o resto. Então, outra etapa de embalde junto com o growth é a retenção.
É onde o cliente está satisfeito e continua a utilizar o seu produto ou serviço, porque realmente a experiência que ele vive é satisfatória. Viu o que eu falei? Se ele ativar o produto, comprar o produto, mas ele tiver uma experiência boa, com certeza ele vai ser um propagador do seu produto e ele vai viver uma experiência única e vai querer comprar cada vez mais, tá? A quarta etapa é receita. Aqui os clientes geram faturamento desde o início. Não existe versão grátis porque ele foi muito bem impactado nas fases de aquisição e ativação. Então, assim, se ele teve uma boa experiência, se ele recebeu uma boa informação sobre a empresa e sobre o produto, para que ele vai querer experimentar grátis? Ninguém mais tem paciência de preencher formulário e experimentar grátis por 7 dias. Ou me atende ou não me atende. Então, por isso que às vezes é mais importante você ter um botão de multicanalidade no seu site do que experimente grátis. Porque aí ele já tem as dúvidas dele e ele vai conseguir tirar as dúvidas deles muito rápido com você. Entendeu? Então, é isso que é importante vocês pensarem. O cara, ele vai entrar no seu site, ele vai querer adquirir o produto, mas ele vai ter dúvidas. Isso vai integrar com a minha ferramenta X, isso vai integrar com a minha ferramenta Y, eu vou conseguir gerar conteúdo Z. Então, assim, o atendimento online, ele é a coisa mais importante. Então, por isso que o growth, ele acelera, entendeu? O inbound, ele fica naquela coisa, assim, de atrair, converter, você nutre muito tempo. E o growth não, você já impactou ele, ele já quer ativar o produto, mas ele quer viver uma experiência satisfatória, quer tirar algumas dúvidas para poder comprar logo. E aí, por fim, vem as indicações. Quando seus próprios clientes, por estarem satisfeitos, começam a chamar novos clientes para fazer parte do uso do seu serviço ou produto. Isso é o que chamamos de reação em cadeia. Além de reação em cadeia, eu gosto de brincar assim, coloque seus clientes para trabalhar para você. Um cliente satisfeito vale mais do que qualquer orçamento que você coloque em alguma plataforma para impulsionar. Porque quando o cliente está satisfeito, você responde às avaliações dele, você responde às perguntas dele, você dá todo o carinho para ele, você pode ter certeza, cara, que ele vai te levar longe, ele vai te levar para muita gente. Então, assim, todo mundo compartilha um monte de coisa, sabe? Eu tenho rede social, todo mundo aqui tem rede social. E os produtos que eu gosto, eu compartilho. Não sei se vocês também, né? Mas se a gente gosta de um produto, a gente compartilha, né? Seja um show, seja uma cerveja, seja um curso, seja uma faculdade, seja o que for. Tudo pode ser feito de maneira rápida. Então, como gerenciar seu projeto de inbound growth, né? Que aí foi o que eu falei. A metodologia de trabalho que eu faço, né? Então, assim, quando a gente vai começar um projeto de inbound com growth, a gente levanta as necessidades, tá? Da empresa e da área cliente. Aí vem aquela questão de entender quem é o usuário final e tal. Não é o usuário desejado, é o usuário que realmente é o que a gente precisa atingir. Porque, às vezes, a empresa, ela não tem noção do que ela precisa, entendeu? Às vezes, a empresa, ela acha que o cliente ideal dela é mas na hora que a gente vai para o planejamento, a gente vê que não é aquilo. Então, por isso, a importância da criação de personas, a importância de criação de interesses, a importância de identificar regiões, a importância de identificar segmentações. Porque aí, quando você fez o levantamento com o cliente para entender o que é o produto, o que é a empresa, você passa para a fase de planejamento. E aí você vai levar o planejamento para ele vai olhar para você assim, nossa, é tudo isso mesmo. Como é que você conhecia a minha empresa? Então, assim, ponto 1, saiba ouvir o seu cliente. Isso é um ponto primordial. Já cansei de ver planejamentos onde as pessoas assim, não, mas eu já estou acostumada com o seu setor de mercado e é isso aqui. Não, cada empresa é de um jeito, cada cliente é de um jeito, cada produto é de um jeito. Então, você precisa aprender a ouvir, né? É aquela velha brincadeira, nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então, ouça muito seu cliente, tá? E aí, o planejamento sendo sendo aprovado, você implementa e aí depois você fica, né,
essa fase aqui você encerra e aí você fica monitorando, porque com a implementação você já montou o seu cronograma, né, de publicações, né? O ideal é que você monte pelo menos um cronograma de 6 meses, sabe? Você pega, por exemplo, a Serasa Consumidor, vocês podem pesquisar depois, eles todos os anos eles disponibilizam as datas comemorativas. Por exemplo, se você é do varejo, você vai falar de Black Friday no dia do Black Friday? Não. Você vai, por exemplo, uma ferramenta de automação comercial. Você vai falar lá em outubro, setembro, outubro, você vai chegar e vai falar assim: o seu estoque está preparado para vender na Black Friday? Porque, cara, estoque, inventário, produto, tudo isso importa no dia da Black Friday. Qual é a precificação? O que você vai poder ter de desconto? Qual vai ser a sua margem de lucro, entendeu? Então, quando você monta o cronograma, você tem que pensar ele macro, tá? Você vai criar as suas postagens semanais, né? Então, por isso que às vezes te montar um cronograma de 6 meses é bacana, porque você tem um tempo para que a equipe de design possa desenvolver o design, a equipe de criação de texto possa fazer um texto mais incrementado, né? E a gente pode ter a parte de vídeos, tem de infográfico e tudo mais. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer o seu cronograma de postagens, você vai definir quanto tempo você vai fazer, qual é a periodicidade. Cada empresa funciona de um jeito, tem empresa que prefere postar todo dia, tem empresa que prefere postar um dia só e botar para performar a semana inteira, né? Então, você vai montar o seu cronograma geral de datas sazonais, você vai montar o seu cronograma de posts em redes sociais, você vai montar o cronograma das suas postagens em blog e você vai montar o cronograma do seu materiais ricos, tá? E conforme você for publicando, você for impulsionando, for caindo os leads, for caindo as oportunidades, for caindo tudo isso, na hora do monitoramento, você vai saber se o que performou bem. Foram datas sazonais? Foram e-mail marketing enviados? Foram blogs? Foram postagem nas redes sociais? Foram materiais ricos? Então, aí você vai conseguir ver. Mas é importantíssimo você estar planejado. Então, por isso, o cronograma de ações, ele é uma fase muito importante, tá? Depois, eu posso ver até para poder compartilhar com vocês um modelo, se possível, tá? Então, assim, como a Dinamize vem me ajudando a acelerar as vendas com o MK2 Easy, né? Eu trouxe essa tela só aqui, porque o que acontece? Tá vendo? Ele faz o funil de vendas direitinho. Ele mostra que no mês de agosto de 2019, porque isso aqui é uma implantação nova, tá? Por isso que eu trouxe ele. Ele gerou 644 visitantes, ele trouxe 6 contatos novos e 4 oportunidades. E aí, quando jogar essa oportunidade para venda, a venda tem que me informar o que vendeu. Porque aí, o que vai acontecer? Eu vou abrir esse cliente, né? Eu vou ver, e aí eu vou marcar ele como venda. Sendo que dentro do cliente também, tem 3 coisas que você pode colocar. Você marca como oportunidade, se ele não tiver com oportunidade ainda. Você marca ele como venda. E você tem um campo que você pode usar como follow-up. Entendeu? Que são anotações. Então, você pode ir lá colocando tudo que você vai conversando com o cliente. E assim você consegue quase que ter um CRM na sua mão, sabe? E aí, eu gosto de falar, né, uma honra. Uma vez eu fiz um projeto para a Embratel e o presidente da Embratel falou assim, eu quero ver os indicadores da Embratel em uma honra. E a gente só se olhou assim, meu Deus, como é que eu vou montar uns indicadores em uma honra da Embratel? E, então é isso, assim, na verdade, a maneira mais fácil de você ver se você está fazendo ou não é dessa maneira. E aqui também você pode definir as metas, né? Qual é a meta que eu quero ter de visitantes para o meu site? Qual é a meta que eu quero ter de contatos? Qual é a meta que eu quero ter de oportunidades? Qual é a meta que eu quero ter de clientes? Tudo isso você consegue fazer dentro da Dinamize, tá? Pior que eu não tenho nenhum que eu possa abrir aqui para vocês, senão eu mostrava. Mas
basicamente é isso, tá? Então, assim, finalizando, tá? Então, assim, não importa qual crescimento possa ser chamado, porque agora as pessoas estão meio que parando de falar de growth hacking, estão falando de disrupção de marketing. Gente, tudo é crescimento, tudo tem a ver com growth hacking. Então, assim, ele está cada vez mais vivo e prosperando. Só que para poder ficar na mão de marketing, né, e não criar mais um profissional, estão jogando isso para dentro de marketing. Mas lembre-se, uma pessoa especialista em crescimento, né, de negócios, ela precisa ter aquelas opções, aquelas fases, aquelas qualidades, digo, para que possa ser um growth hacker.